A sexta-feira, primeiro dia de recesso parlamentar, começou com 4 projetos do Executivo votados em sessões extraordinárias. 3 dedicados ao transporte coletivo urbano. O primeiro PL votado sobre o subsídio de 10.300.000 para a manutenção do serviço em 2025 teve a aprovação de 17 vereadores contra 5. Na última sessão extraordinária do ano passado, a nossa crítica naquele momento foi em razão de que o aporte, como a senhora bem falou, precisa vir assistido de políticas que garantam o acesso do transporte público. Então não adianta só colocar recurso e diminuir linha. E o ônibus está atrasado. Então a primeira coisa é essa, nós somos responsáveis e a nossa posição hoje foi favorável no PL 226 e será favorável no PL 227 de 2024, porque nós entendemos que nesse final de gestão, da primeira gestão do prefeito Adiló e nessa próxima, nós esperamos que a gestão, vereador Bressan, e eu espero que o senhor escute isso aqui que eu vou dizer. Eu espero que a gestão, o próximo secretário ou secretária de transportes, não seja incompetente, ineficiente e fechado à construção daquilo que precisa atender a população. Quando a gente diz pegar o dinheiro do povo para devolver para o povo, eu serei sempre favorável. Tá difícil de fazer defesa, de votar subsídio sem a gente poder, no mínimo, entender qual é que vai ser quando. Quando que nós vamos entregar mais 2, no mínimo, estação de transbordo? Quando? O segundo dedicado aos 3.500.000 para as passagens dos distritos, isenções de tarifa para usuários em situação de extrema pobreza e a inclusão do programa Porta a Porta, que contempla pessoas com deficiência, teve os votos favoráveis de todo o parlamento. Se a gente quer que, de fato, o transporte público funcione, a gente precisa incentivar mais pessoas a utilizarem, até porque se nada for feito para que a gente incentive as pessoas a utilizarem o transporte público, daqui a pouco nós estamos que nem São Paulo, né, vereador Bressan? Fazendo rodízio de placas, porque a gente vai ter congestionamentos em Caxias do Sul, especialmente na área central. Não existe a possibilidade da gente crescer, de fazer mais vias, né? E se nós fizermos mais vias, teremos mais veículos e logo, a questão da mobilidade urbana fica bastante prejudicada. O primeiro projeto votei contrário, porque é um aporte infinitamente maior que os outros anos. Mas esse aporte de 3.500.000, que é parecido com aquele de 2 anos atrás, que tem um fim social, tem um motivo de atender o interior do município e as pessoas com deficiência, votarei favorável, porque eu acho que é justo e a gente tem que dar um apoio para essas pessoas que tanto precisam, sim. O terceiro, que concede a isenção de 2% do imposto municipal para garantir a redução de tarifas, também teve o aceite de todos. O projeto de lei que trata sobre a receita do município de Caxias do Sul para 2025 também foi aprovado na manhã de sexta-feira. O valor ficou em R$3.700.000 e a aprovação foi com o voto de todos os vereadores. À tarde, mais 5 projetos foram aprovados em novas sessões extraordinárias. Entre eles, o que remodela a estrutura do Executivo. A Secretaria de Governo Municipal e a Chefia de Gabinete passam a integrar a Casa Civil Municipal. A atual pasta do Desenvolvimento Econômico e Inovação passa por modificações. O desenvolvimento econômico se junta com o turismo e a inovação passa a integrar a Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação, secretaria que também abraça de recursos humanos e logística. A pasta do Meio Ambiente passa a ser denominada como Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. As secretarias do Planejamento e das Parcerias Estratégicas se unem em uma só. E a Secretaria de Gestão Urbana é criada com o objetivo de realizar a zeladoria da cidade. A estruturação também prevê a criação de um Escritório Municipal de Relações Institucionais e Representação em Brasília e os cargos de Procurador-Geral Adjunto e Secretário Adjunto Municipal. Todas essas modificações foram aceitas por 16 vereadores. 6 votaram contra. Outro projeto que reformula o trabalho funcional entrou na pauta, mas esse dedicado a mexer na estrutura da Câmara Municipal. Todos os parlamentares presentes aprovaram a criação de um cargo de assessor político comunitário, 23 cargos, um para cada gabinete.
O objetivo é aproximar ainda mais o parlamento das comunidades. O PL também prevê o retorno dos cargos de auxiliar de bancada. Hoje, a casa funciona apenas com um assessor de bancada. No próximo ano, são 11 partidos na Casa Legislativa. Os cargos de assessor político para as 3 novas comissões permanentes aprovadas este ano e da Procuradoria Especial da Mulher também foram aceitos, além da criação de 8 vagas de servidores efetivos, que dependem da realização de concurso público para serem efetivados. Por fim, também entrou na pauta das extraordinárias a isenção do IPTU de 2025 para os imóveis localizados nas regiões de Galópolis e de Distrito de Vila Cristina. O benefício foi concedido devido ao estado de calamidade pública em função das chuvas de maio.